Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Galerinha do nono ano, bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos a mais uma viagem na história aí. Lembrando, né, que o tema da semana 3 é o mesmo tema da semana 2, né? Ditadura civil-militar, só que nós vamos falar dos movimentos de resistência nessa ditadura civil-militar. O capítulo começa aí com a atividade, né, a partir de um gráfico. Pede para analisar o gráfico, tem aí o enunciado. Ó, durante a ditadura civil-militar, 1964-1985, a sociedade brasileira passou por um processo de reorganização, marcada por aspectos políticos, culturais e econômicos. A distribuição de renda durante esse período foi um dos principais aspectos de aprofundamento das desigualdades sociais no país. Tem um gráfico e pede para você analisar o gráfico. A letra A pergunta: nos grupos dos mais ricos, 10% que está em azul ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que ocorreu com o tamanho da sua renda? Se você observar o tamanho em azul, vai aumentar. Vai passar de 39,8% aí e vai chegar até a 48, perto de 49 a partir desses anos. Então vai aumentar consideravelmente, né? Letra B. No grupo dos mais pobres, 50% em amarelo, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que acontece com o tamanho de sua renda? Se você observar o que está em amarelo, vai de 17,4% e vai cair para 11,4% ao longo desses anos, então vai diminuir. Letra C. Os movimentos de resistência à ditadura, em parte, podem ser explicados pela insatisfação popular ao regime, seja pelos abusos cometidos pelas crises que se estabelecem nesse período. Comente a participação dos movimentos de resistência na ditadura no Brasil e destaque suas principais reivindicações. Nós podemos destacar os movimentos estudantis, né? A União Nacional dos Estudantes, tem um papel fundamental nesse movimento de resistência. Eles vão lutar contra os abusos da ditadura, contra a falta de liberdade de expressão, vão lutar por mais representatividade nas universidades, vão lutar pelas melhorias sociais e vão lutar contra as reformas educacionais, como privatização de algumas instituições públicas. Nós podemos citar também os movimentos sindicais, né? Vai ter muitos movimentos sindicais. Tem a greve aí em 1978 no ABC Paulista, várias greves, né? Esses trabalhadores, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, eles vão se unir para buscar melhorias trabalhistas e também melhorias sociais. Tem também as ligas camponesas, né? As ligas camponesas aí, lideradas pelo advogado Francisco Julião, também vão resistir a esse movimento da ditadura e vão lutar por melhorias salariais e trabalhistas. E tem também os movimentos de guerrilha. Os movimentos de guerrilha é quando partidos de esquerda, tipo PCdoB, tipo a ALN, né, Ação Mobilizadora Nacional, e vários outros aí, eles vão se unir lutando mesmo de forma armada contra a ditadura. Eles vão lutar contra a repressão, vão lutar contra a censura, vão lutar contra o exílio, né? Vão fazer aí roubos, assaltos. Eles tinham o costume de sequestrar diplomatas e trocar por presos políticos, né? Vai ser um movimento de guerrilha, do qual eu já disse para vocês, inclusive, por exemplo, a nossa ex-presidente Dilma fez parte. O número 2, nós temos aí, nós temos agora o 2 que vai dizer: durante as décadas de 60 e 70, cada vez mais os movimentos estudantil organizados para a União Nacional dos Estudantes se tornavam um dos principais canais de resistência à ditadura. A morte do estudante Edson Luiz em 1968 se tornou um símbolo do movimento contra a ditadura civil-militar. Letra A. Quais eram as principais demandas dos estudantes naquele período? Naquele período, eles lutavam, como eu já disse, por maior representatividade dentro das universidades, contra a censura,
contra a repressão, contra a falta de liberdade de expressão, por melhorias sociais, contra as reformas educacionais de privatização, por exemplo. Letra B. Pesquise sobre outras pessoas perseguidas, presas ou mortas pela ditadura e monte uma pequena ficha biográfica. Aqui tem duas, né? Tem Valquíria Afonso Costa, que nasceu em 1947 em Minas Gerais e desapareceu aí, né, em 1970. Foi perseguida aí. Tem também Dalísio Soares Aranha Filho, que nasceu em 47, também em Minas Gerais, e desapareceu em 79. Se você procurar, tem muitas, tem uma lista de mais de 300 pessoas que a Comissão da Verdade separou de desaparecidos aí que tem a ver com a questão da ditadura. Tem, por exemplo, estudantes mortos na PUC, né? Nós podemos citar aí, por exemplo, Carlos Eduardo Pérez Fleury, que foi encontrado morto em 1971, ele era estudante de filosofia da PUC. Tem Alan Cunha Brum, que foi nascido em 46, também estudante da PUC, desapareceu em 74, fazia parte do movimento estudantil. Se você pesquisar, você vai encontrar vários. Atividade 3. As canções populares também são importantes fontes históricas. O tropicalismo foi um movimento artístico que reuniu diferentes cantores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, entre outros. O movimento artístico buscava recuperar elementos da cultura brasileira para a composição de suas músicas. Uma das canções inspiradas nesse movimento, de nome Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, composta em 1973, foi censurada pelo governo Médici, um dos períodos mais repressivos da ditadura. A canção tornou-se um símbolo de resistência artística à ditadura. Essa e outras canções ficaram conhecidas como canções de protesto. Aí tem a letra, né, inicial aí de Cálice, tem aí, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragador engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que vale ser filho de santa, melhor seria filho de outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Letra A pergunta: quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Cálice aí, né, diz respeito àquela passagem de Mateus, onde Jesus fala, né, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse destino, afasta de mim essa sina, nesse sentido. E também pode ser usado no sentido ambíguo da ideia de cálice, né, de calar a boca mesmo, de ter que engolir em seco um regime que reprimia e não ter liberdade de expressão. Então pode ser os dois. Letra B. De que forma a canção popular acima reflete o movimento de resistência política e cultural ao regime ditatorial daquele período? Reflete muito, né? Porque esse movimento e essa canção vai dizer o que o povo não tem condição de dizer. É um reflexo do que a sociedade pensa. A sociedade pensa isso sobre o regime, está cansada desse regime, muitos setores sociais. Então a música reflete o que o povo não pode dizer, já que tudo que se dizia era censurado, né, pela própria ditadura aí. A letra C. Você conhece outra canção popular do período que também tenha realizado uma profunda crítica ao regime militar? Elabore uma pequena ficha apresentando nome, composição, data e as principais críticas presentes na canção. Tem várias. O Chico Buarque, por exemplo, tem uma Apesar de Você, também, que é muito boa. Gilberto Gil tem. Raul Seixas também fez músicas contra a ditadura, né? Vários desses aí, Caetano Veloso. Mas tem uma em especial que chama Para Não Dizer Que Ainda Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, que é considerado aí o hino contra a ditadura. Considerado o hino contra a ditadura, foi composta em 1979, foi censurada. Ela tem vários momentos aí, né, que incentivam o povo a lutar, a se unir, caminhar de mãos dadas aí contra o regime. Tem, por exemplo, um trecho que fala assim: e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então é uma crítica, né, e se tornou um hino que simboliza a resistência contra a ditadura. Letra D, pensando com o presente. Você conhece entre suas músicas preferidas alguma canção que nos ajuda a refletir hoje sobre as condições em que vivemos? Selecione uma e apresente brevemente.
Se você pesquisar, tem vários artistas que ainda hoje fazem esse tipo de canção, de protesto, né, que denuncia o presente. Nós podemos destacar, por exemplo, alguns rappers, né, Gabriel Pensador, nós podemos falar também de Projota, eles fazem esse tipo de canção. Tem algumas que não são dessa época, mas que também existem até os dias de hoje e não ficou velha, continua atual, como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, né, Capital Inicial. Então tem vários cantores que fazem aí, tem MC Racionais, né, vários que fazem esse protesto. Por exemplo, Gabriel Pensador tem uma música É Pra Rir ou Pra Chorar, que fala da situação do Brasil. Tem Chega e também Matei o Presidente, que ele fez atualmente, inclusive no governo de Temer. Atividade 4. Agora é sua vez. Aqui tem um texto falando sobre as mortes e sobre os pais que perderam seus filhos. E falando das cartas que eles escreviam para seus filhos que muitas vezes não chegavam. Aí a atividade vai pedir para você escrever um hábito de muitas pessoas que buscavam comunicar com seus filhos e filhas, mães, pais, amigos. Nem sempre as cartas chegavam aos prisioneiros políticos, embora neles estivessem sonhos, esperanças, histórias e desejos de reencontro. Escreva uma carta para familiares de pessoas perseguidas e mortas pela ditadura. O que você partilharia? Então você vai fazer uma carta para as pessoas que morreram, as famílias das pessoas que morreram, né? Falando aí o que é que você pensa, prestando a sua solidariedade, contando aí como que você enxerga o regime. Também na atividade, pede para você escrever uma carta para um amigo que você não encontra tem um bom tempo, para um colega. Nós estamos no período aí de quarentena, de isolamento social, né? Nós não estamos indo para a escola presencialmente. Então aproveite essa atividade e mande uma mensagem positiva para o seu colega. Faça uma carta contando que você está com saudade. Tire a foto, né? Envie a carta para ele. Dizendo o que você pensa sobre tudo isso, as esperanças que você tem, encorajando ele a continuar estudando nas aulas online de alguma forma. Vamos lá, façam as cartas e enviem a foto das cartas para mim, que eu quero ver o que vocês fizeram aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima viagem na história.